na medida em que a palavra do Senhor ia sendo levada a cada pessoa, a cada lar, a cada bairro, né? A igreja ia crescendo, porque o que nós podemos aprender aqui também nessa noite, que aquela multidão que estava naquele lugar não era somente pessoas ali de Jerusalém, mas eram pessoas de fora daquele lugar, né? De outras cidades. Como eu disse aqui, havia 10 ou 11 nações diferentes naquele lugar. Então eles ali receberam a promessa do Senhor, e eu creio que a cada lugar, quando cada um voltou para o seu país, voltou para a sua cidade, ali eles também foram espalhando o Evangelho de Cristo. Aleluia, Deus. Então assim foi crescendo a igreja de Cristo na época da igreja primitiva. Eles davam testemunho, aleluia, testemunho de Cristo sobre a vida deles. Que a cada dia nós também possamos ser testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, onde quer que nós andar, onde quer que nós passar, no nosso local de serviço, dentro da nossa casa, aleluia, dentro da igreja de Cristo e lá fora, aleluia. Porque ser crente aqui dentro da igreja não é muito fácil, mas ser crente lá fora, é lá que nós temos que ser testemunho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sinais e maravilhas. Os apóstolos faziam sinais e maravilhas, comprovando que sua doutrina era proveniente do Senhor Jesus. Os apóstolos faziam milagres e maravilhas, provando para o povo que os ensinamentos de Cristo ficaram sobre a vida deles. Eles foram ensinados, eles foram doutrinados, e por isso eles faziam milagres, sinais e maravilhas. Acontecia através da vida dos apóstolos, a qual o Senhor Deus operava através da vida deles, mostrando ali que o Senhor era com eles, e o que eles faziam era algo ensinado realmente por nosso Senhor. Este trecho da Bíblia mostra como a igreja deve ser: comunidade, comunhão e devoção a Deus. Os discípulos de Jesus, a igreja primitiva, se dedicaram a estudar a Bíblia, a aprender com os apóstolos a verdadeira comunhão e a oração, e a cuidar uns dos outros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que a cada dia nós possamos aprender dentro da palavra do nosso Deus, porque eu costumo dizer sempre que quando nós compramos um material, um eletrodoméstico ou qualquer algo assim para nossa casa, sempre tem um manual de instrução, né? E a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o manual de instrução do ser humano. Aleluia, ela Deus. É o manual de instrução para a minha vida e para a sua glória. vida. Então que a cada dia nós possamos aprender, né, com a nossa liderança e também dentro da palavra do nosso Deus. Aleluia. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que o Senhor possa falar melhor ao coração de cada um. Aleluia. A cada dia, quando nós lemos, estudarmos a palavra do Senhor, que o Senhor possa ir ministrando sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus. A comida também, né? Se uniam em oração no templo, mas comiam junto nas casas. Em todo o tempo eles estavam reunidos. Devoção a Deus e simplicidade. Os cristãos louvavam a Deus e davam glória por seu modo de vida. Os cristãos viviam com simplicidade de coração. Que sejamos nós também simples de coração, humildes a cada dia. Porque o que nós temos visto nos dias de hoje são pessoas que às vezes, por ter algo a mais,
que parece que deixa subir ali um orgulho para a cabeça, não tem mais humildade, acho que são melhores do que os menores favorecidos. Mas não é isso que o Senhor quer da minha e da sua vida. Porque o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, seja preto, seja branco, seja ruivo, seja loiro, seja pobre, seja rico. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Para o Senhor, nós somos todos iguais. Aleluia, e que nós Deus. possamos ter na nossa vida a identidade de Cristo. Tratar os nossos irmãos como a nós mesmos. É o amor próprio, o amor ao próximo. Aleluia. Porque quando nós não conseguimos ter o nosso amor próprio, nós também não conseguimos ter amor pelo próximo. Verdade, meu Deus. Então, que a cada dia nós possamos estar atentos a isso. Aleluia. A maturidade. A igreja primitiva era madura e buscava agradar a Deus e não ao público. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nós muitas vezes estamos vendo nos dias de hoje. Tem muitas igrejas, irmãos, que estão lotadas, mas não estão agradando a Deus. Verdade, Jesus. Porque muitas vezes não prega a verdadeira palavra de Deus. A palavra da verdade, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Muitas vezes pessoas estão pregando aquilo que enche o ego das pessoas. Muitas vezes as pessoas estão querendo agradar o homem e não a Deus. Mas que nós, que estamos aqui nesta noite, possamos estar atentos a isso. Possamos estar a cada dia agradando ao nosso Senhor, no nosso modo de ser, no nosso modo de viver. Nós, pregadores da palavra de Cristo, pregamos Jesus, que nós possamos pregar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração e não aquilo que agrada ao ser humano. Aleluia, Deus. Porque muitas vezes nós entramos pela porta da casa do Senhor, nós queremos receber uma palavra, mas o Senhor traz em outra direção. Mas nós temos que entender que todavia seja feito o querer e a vontade de Deus. Sim, meu Deus. Não aquilo que nós queremos ouvir. Perseverança. A igreja perseverava na doutrina e na comunhão, na oração e na adoração. A igreja perseverava na doutrina, dos apóstolos, como diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 42, E viviam em comunhão e buscavam na oração e na adoração a nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia, Deus. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus. Que nós possamos, nos dias de hoje, ser como a igreja primitiva, perseverar na doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, viver em comunhão com os nossos irmãos, perseverar na oração e na adoração ao nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Testemunho. A igreja crescia à medida que os judeus migravam para o Evangelho de Cristo. Aleluia. Obrigada, irmão. A igreja crescia à medida em que os judeus migravam para o Evangelho de Cristo. A igreja crescia na medida em que a palavra do Senhor ia sendo levada a cada pessoa, a cada lar, a cada bairro. A igreja ia crescendo, porque o que nós podemos aprender aqui também nessa noite, que aquela multidão que estava naquele lugar não era somente pessoas ali de Jerusalém, mas eram pessoas de fora daquele lugar, de outras cidades. Como eu disse aqui, havia 10 ou 11 nações diferentes
naquele lugar. Então, eles ali receberam a promessa do Senhor. E eu creio que a cada lugar, quando cada um voltou para o seu país, voltou para a sua cidade, ali eles também foram espalhando o Evangelho de Cristo. Aleluia, Deus. Então, assim foi crescendo a igreja de Cristo na época da igreja primitiva. Eles davam testemunho, aleluia, testemunho de Cristo sobre a vida deles. Que a cada dia nós também possamos ser testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde tão distante, tem oração na igreja, as pessoas não aparecem. Tem os dias de culto, as pessoas não aparecem. E isso entristece o nosso coração. Muitas vezes eu fico pensando, se nós como seres humanos, nós entristecemos o nosso coração, imagina o coração do nosso Deus. Porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece o coração daqueles que estão lá fora. E muitas vezes nós sabemos que muitos deles poderiam estar aqui dentro, mas escolheram estar lá fora, escolheram estar longe da presença do Senhor. Aleluia, Deus. Deus soberano, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de mistério. E a palavra do Senhor, ela diz que quase 3.000 almas foram acrescentadas à igreja de Cristo. E a palavra do Senhor, ela continua dizendo que mesmo eles sendo novos convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu anotei aqui algumas coisas a partir do versículo 42 ao 47, que nos descreve a vida dos cristãos da igreja primitiva, marcada por unidade, comunhão e devoção a Deus. Unidade. Os primeiros cristãos viviam unidos, compartilhando bens e necessidade. Aleluia. Nós vemos aqui que os primeiros cristãos, da igreja primitiva, eles repartiam tudo que eles tinham. Eles não se apegavam, igreja, aos bens materiais. Eles repartiam com todos aqueles que tinham necessidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje, nos dias de hoje, nós vemos que muitas pessoas, muitas vezes, não vamos generalizar, mas muitos têm pensado somente em si próprio. Não é pecado, irmão, você receber as suas bênçãos, ter algo grandioso da parte de Deus na sua vida. Pode se vestir bem, pode calçar bem, mas isso não pode deixar na nossa vida tomar o lugar do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Tudo aquilo que nós temos de bens materiais, tudo aquilo que nós temos, que nós temos conseguido segundo a graça do Senhor sobre a nossa vida, mas isso não pode deixar que a presença do Senhor se afasta. Isso não pode ser maior que a presença de nosso Deus na nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eles ali olhavam, para as necessidades das pessoas. E muitas vezes tem pessoas no nosso meio que estão necessitando de algo, mas às vezes passa batido no nosso meio, porque nós não conseguimos discernir, nós não conseguimos saber a necessidade de um cristão que está do nosso lado. Que a cada dia nós possamos pedir verdadeiramente a presença do Senhor, pedir ao Senhor que nos dá discernimento das coisas espirituais, para que nós possamos compartilhar com outras pessoas aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado. Aleluia. Comunhão. Os cristãos se reúnem no templo e comiam junto em casa. Aleluia. As pessoas tinham prazer de se unirem e estar dividindo ali
Em todo tempo eles estavam reunidos. Devoção a Deus e simplicidade. Os cristãos louvavam a Deus e davam glória por seu modo de vida. Os cristãos viviam com simplicidade de coração. Que sejamos nós também simples de coração, humildes a cada dia. Porque o que nós temos visto nos dias de hoje são pessoas que às vezes por ter algo a mais do que a gente, ou algo a mais do que outras pessoas que talvez são mais necessitadas ainda do que nós, as pessoas, como se diz o ditado, parece que tem o rei na barriga, né? E parece que deixa subir ali um orgulho para a cabeça, não tem mais humildade, acho que são melhores do que os menores favorecidos. Mas não é isso que o Senhor quer da minha e da sua vida. Porque o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, seja preto, seja branco, seja ruivo, seja loiro, seja pobre, seja rico. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Para o Senhor nós somos todos iguais. Aleluia, e que nós Deus. possamos ter na nossa vida a identidade de Cristo. Tratar os nossos irmãos como a nós mesmos. É o amor próprio, o amor ao próximo. Aleluia. Porque quando nós não conseguimos ter o nosso amor próprio, nós também não conseguimos ter amor pelo próximo. Verdade, meu Deus. Então que a cada dia nós possamos estar atentos a isso. Aleluia. A maturidade. A igreja primitiva era madura e buscava agradar a Deus e não ao público. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nós muitas vezes estamos vendo nos dias de hoje. Tem muitas igrejas, irmãos, que estão lotadas, mas que aquele povo, aquela multidão aceitou a palavra do Senhor. Quão difícil está nos dias de hoje, né, irmãos? As pessoas aceitarem a palavra do Senhor. Mas um princípio que podemos aprender dentro dessa palavra é que quando recebemos a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, o nosso coração muda. E nós nos convertemos a Cristo Jesus. Aleluia. Foi assim. Comigo, eu creio que foi assim com vocês também. Quando aceitaram a Jesus, foi ouvindo a palavra do Senhor, foi aceitando a palavra do Senhor, né? A qual a palavra do Senhor entra no nosso coração, aquebranta o nosso coração, toca sobre a nossa mente, né? E nós conseguimos aceitar Jesus, nós conseguimos nos converter a Jesus. E não foi diferente na vida daquele povo, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que de maneira que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia foram acrescentados quase 3.000 almas à igreja de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele pregou apenas um sermão e quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Aleluia. E o que nós vemos nos dias de hoje, irmãos, são totalmente diferentes. É que nós, pregadores da palavra, não somente dentro dessa casa de oração, mas de uma maneira geral em todas as igrejas, nós temos que muitas vezes ministrar 3.000 sermões para que uma alma se renda aos pés do Senhor. Mas não é de se espantar, porque a palavra do Senhor, ela nos diz no livro Evangelho que segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, no verso 12,
Deus, as igrejas de Cristo se esvaziando a cada dia mais. Outro dia, estava conversando com a moça, testemunha de Jeová, que passou no meu portão, entregando os panfletos, e a gente ali ficou conversando por quase meia hora, trocando ideias ali, falando do amor de Cristo, e quão difícil está de uma alma se render aos pés do Senhor. Mas bendito seja o nome do Senhor pela tua vida, que se rendeu aos pés do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor pela tua vida, que aceitou Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. O amor de muitos estão se esfriando, muitos estão, se afastando da presença do nosso Deus. Eu me lembro da época que eu me converti. Tem aqui a diaconisa Clarice, que já era do ministério. Quando eu me converti, ela já congregava naquela igreja. E na época que eu me converti, eu me lembro também que muitas outras pessoas, depois de mim, foram se convertendo. E a gente sentia ali um temor muito grande, uma vontade de sentir a presença de Deus. Quando a gente via a presença de Deus se manifestando no meio da igreja, na vida das pessoas, a gente tinha uma vontade imensa de sentir a presença de Deus. E ali nós fomos ministrados, nós fomos ensinados, como buscar a presença de Deus. E ali a gente começava a buscar em oração, subindo para o monte, e oração na igreja. Na época a gente morava no sítio, e era difícil para a gente conseguir chegar na igreja, mas o Senhor ele foi dando força, ele foi dando graça. Nós, com 3 meses que tínhamos se convertido, o Senhor preparou um fusquinha para nós vir na igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali nós fomos se empenhando cada dia mais em buscar a presença de Deus, até que um dia o Senhor selou a nossa vida com a presença dele. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje em dia a gente entristece o nosso coração e vê as pessoas tão dispersas, e vê as pessoas tão distantes. Tem oração na igreja, as pessoas não aparecem. Tem os dias de culto, as pessoas não aparecem, e isso entristece o nosso coração. Muitas vezes eu fico pensando, se nós como seres humanos, nós entristecemos o nosso coração, imagina o coração do nosso Deus, porque Ele conhece o coração de cada um de nós, Ele conhece o coração daqueles que estão lá fora, e muitas vezes nós sabemos que muitos deles poderiam estar aqui dentro, mas escolheram estar lá fora, escolheram estar longe da presença do Senhor. Aleluia, Deus. Deus soberano, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de mistério. E a palavra do Senhor, ela diz que quase 3.000 almas foram acrescentadas à igreja de Cristo. E a palavra do Senhor, ela continua dizendo que mesmo eles sendo novos convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu anotei aqui algumas coisas a partir do versículo 42 ao 47, que nos descreve a vida dos cristãos da igreja primitiva, marcada por unidade, comunhão e devoção a Deus. Unidade. Os primeiros cristãos viviam unidos, compartilhando bem da pregação de Pedro, desde a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, onde ali estavam todos reunidos esperando a promessa do Senhor que vinha sobre a vida deles, de ser batizado com o Espírito Santo, de receber os dons de línguas. E ali foram cumprindo a promessa do Senhor sobre a vida daquele povo que o aguardava ansiosamente. E
no final, ali quando o povo estava reunido, né, sentindo a presença de Deus, a palavra do Senhor nos diz que todos maravilhavam e estavam, né, atônitos ali, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? Mas lá fora outros zombavam e diziam que eles estavam embriagados. Naquele momento, Pedro se levantou, tomou a palavra e fez ali um discurso onde ele ministrou poderosamente a palavra do Senhor naquele lugar, para aquela multidão que estava ali fora, zombando, né, daqueles que tinham recebido a presença de Deus. E Pedro ali falou do amor de Jesus, falou da crucificação de Jesus Cristo, falou da ressurreição de Jesus. E Pedro pregou uma mensagem muito poderosa ao coração daquele povo. E aqui, a partir do versículo 37, ao qual nós lemos, a palavra do Senhor nos diz que, ouvindo eles, né, a palavra que Pedro pregava, né, eles compingiram em seu coração, eles sentiram temor, eles sentiram tristeza, eles sentiram ali um remorso, porque os judeus eram quem tinha crucificado nosso Senhor Jesus Cristo. E eles ali sentiram aquela tristeza no coração, né, e foram aquebrantados de coração também. E eles perguntaram a Pedro e aos demais discípulos: o que faremos, irmãos? Né? O que eles queriam saber naquele momento é o que eles poderiam fazer para receber também ali a promessa do Senhor, para receber a presença do Senhor Jesus sobre a vida deles. E Pedro então respondeu a eles no versículo 38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. O que eu entendo com isso? Que aquele povo, né, naquele momento Pedro convidou as pessoas a se arrependerem e a se juntarem aos seguidores de Cristo. E muitos acreditaram e foram batizados, e um grande número de pessoas se uniram a Jesus. Aleluia, Deus. Eu entendo nesse momento que aquelas pessoas de bom grado, eles receberam a palavra do Senhor. Eles aceitaram a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a pregação de Pedro, a qual Pedro pregou Jesus para aquela multidão. E eles aceitaram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vem dizendo aqui que Pedro falou sobre a promessa de Deus, aquela promessa que eles tinham recebido, a promessa de Joel 2,38, que diz que em toda a carne, né, o Senhor derramaria do teu espírito. E foi o que o povo viu, aquela multidão receber a presença de Deus, recebeu a promessa do Senhor, recebeu os dons de línguas, né, a qual a palavra do Senhor nos fala ali que havia mais de 10 ou 11 nações diferentes naquele lugar, e todos receberam a presença do Senhor, o dom do Espírito Santo sobre a vida deles, né, e todos falavam de maneiras diferentes, em línguas, mas falavam de maneira que todos ali entendiam o que todos estavam falando, e o povo ficava maravilhado, porque a presença do Senhor, ela é notória no meio da igreja. Aleluia, a promessa do Senhor, a promessa do derramamento do Espírito Santo, a promessa de salvação para mim e para a sua vida, não é somente para nós que estamos aqui, mas a promessa do Senhor é para todos aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão longe, aqueles que estão muitas vezes dispersos. Aleluia, mas a promessa do Senhor é para todos aqueles a qual o Senhor chamou, a qual o Senhor chamar até ainda nos dias de hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e que nós que estamos aqui nesta noite podemos crer nessa promessa. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. A promessa não é só para nós, irmão, a promessa é para os
Deus. E a palavra do Senhor também continua dizendo no versículo 40, e com outras muitas palavras testificava, e Pedro exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Aleluia. Nós vemos, que aquele povo, aquela multidão aceitou a palavra do Senhor. Quão difícil está nos dias de hoje, né, irmãos? As pessoas aceitarem a palavra do Senhor. Mas um princípio que podemos aprender dentro dessa palavra é que quando recebemos a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, o nosso coração muda. E nós nos convertemos a Cristo Jesus. Aleluia. Foi assim comigo, eu creio que foi assim com vocês também. Quando aceitaram a Jesus, foi ouvindo a palavra do Senhor, foi aceitando a palavra do Senhor, a qual a palavra do Senhor entra no nosso coração, quebranta o nosso coração, toca sobre a nossa mente, e nós conseguimos aceitar Jesus, nós conseguimos nos converter a Jesus. E não foi diferente